Jesus é para você. Eu me lembro que eu fui para a África em 94. Fizemos um trabalho lá durante alguns anos. E aconteceu alguns fatos lá tremendos. Em 94, quando eu cheguei em Moçambique, fui atender o pastor Molungo, que já dorme no Senhor. E eu me lembro que era um galpão mais ou menos assim, mas de uma dimensão mais ou menos como do outro lado da rua. E não tinha cadeira para o povo sentar. E havia ali mais ou menos 5.000 pessoas. As mulheres trazem os filhos amarrados nas costas, aquele pano que nós usamos de mesa. Elas estendem aquele pano e seus filhos e família sentam em cima daquela toalha para cultuar a Deus. E quando eu cheguei lá, o pastor Molungo disse: Júnior, canta e ministra. E o sucesso lá na época era o Mesa Preparada. E eu cantei esse hino, vi que mais ou menos umas 2.000, 3.000 pessoas começou a pular lá e eles adorar e tal e coisa. Mas eles, incrível, que quando eles começam a querer falar língua estranha, um pouquinho antes eles começam assim, ó. Então era uma multidão gritando assim, e eu escutava na língua africana um nome que ele é conhecido em todas as línguas, e eles gritavam Yeshua. E naquela hora eu empolguei tanto vendo aquele povo falar línguas estranhas, aquele povo cheio do Espírito Santo, mesmo sem ter às vezes um lugar para sentar, uma cadeira para sentar, mas só deles estarem ali na presença de Deus foi algo extraordinário. E eu me empolguei. Só que lá no meio da rua, naquela parte de fora do pavilhão, não tinha luz. Não era assim rua iluminada igual aqui. Só tinha luz dentro do pavilhão. Então você não enxergava quem passava lá fora, ao lado do pavilhão, você não enxergava. E eu comecei a gritar ali sobre Jesus e dizer que Jesus salva, dizer que Jesus cura, dizer que Jesus é maravilhoso e que Ele é bondoso e que Ele cura as nossas enfermidades. E eu comecei a gritar. Mas teve uma hora que eu empolguei mesmo para valer. Eu disse: e o meu Deus, Ele também ressuscita mortos. Quando eu disse isso, o meu Deus ressuscita mortos, pastor Otmar, eu não vi que lá num canto da rua que estava passando uma multidão, era uma tribo. E essa tribo, as tribos lá tem em média 250 a 1.000 pessoas. Mas naquela noite ali, tinha umas 250 pessoas. 250 pessoas. Mas na frente daquela multidão, vinha uma mulher com seu filho nos braços. E eu gritando aqui: Jesus cura! Jesus salva! Deixa para depois, meu irmão. Jesus cura! Jesus salva! E ressuscita mortos. Quando eu falei isto, do nada foi entrando, porque tinha um intérprete que interpretava na língua deles. Do nada eu vi entrando aquela multidão agora, no meio daquele povaréu que estava sentado, aproximadamente 5.000 pessoas. E eles foram entrando, e lá vem aquela mulher com aquele filho nos braços.
Quando ela chega na frente, com aquela então congregação de quase 300 pessoas aproximadamente, eu percebi que o filho dela estava morto. Quando eu percebi que o olhinho daquela criança estava virado para trás, só dava para ver o branco, aí eu tremi na base. Eu disse, agora sim. Aquela mulher começou a falar lá na frente do altar com aquela multidão, e ela começou a falar alto, e eu disse para o intérprete, interpreta para mim. E ela disse assim, ei, você está dizendo que o teu Deus cura? Você está dizendo que o teu Deus ressuscita mortos? Você está dizendo que o teu Deus é poderoso? Eu disse, sim, o meu Deus é poderoso. O meu Deus ressuscita mortos. O meu Deus cura as enfermidades. Porque está escrito que Ele levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando eu falei isto, ela bradou lá embaixo e disse, eu estou vindo da igreja do diabo e levei lá para o meu filho ressuscitar, mas ele não deu conta, ele não conseguiu fazer o meu filho ressuscitar. Eu quero lhe dizer que eu sou feiticeira da tribo, e o que eu falar é lei. Se o teu Deus que você está falando é poderoso mesmo, e ressuscitar o meu filho, eu e a minha tribo vamos servir o teu Deus. Eu olhei naquela hora para o pastor Mulungo. O pastor Mulungo era mais alto que ele, tinha 1,98 m. Eu tenho 1,90 m, ele tinha 1,98 m. E só tinha 3 cadeiras no púlpito, uma para ele, uma para o vice e uma para mim. Aí eu olhei lá e disse, e aí, pastor? Como quem quer dizer, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Mas ele olhou de lá assim, e nunca esqueço, ele pegou um jornal, fez um canudo, e fez assim com o canudo. Se vira aí, meu filho. E aí ela ficou olhando para mim, o teu Deus ressuscita, e agora? Eu olhei bem nos olhos dela e disse, o meu Deus, se Ele quiser. Aí entra aquele negócio, né? Porque se Deus não ressuscita, a gente diz a Ele, não. O meu Deus, se Ele quiser, Ele ressuscita. A mulher gritou embaixo de novo, ressuscita ou não? Eu disse, Ele ressuscita. Ela disse, toma o meu filho. Eu olhei assim e disse, meu Deus. Peguei aquela criança morta, ajeitei a cabeça aqui, os braços caem para lá, o corpo já estava frio. Perguntei há quanto tempo aquela criança estava morta. Ela disse que já fazia mais de 5 horas. Eu peguei aquela criança, falei para o intérprete, bota esse microfone na minha boca. Peguei e olhei para a igreja e disse, vamos ficar de pé. Mas lá não é que nem aqui no Brasil a nossa cultura, ficamos todos de pé e vamos orar, não. Lá eles já levantam, sapateando e dançando. Eu disse, ô glória, mas dá uma animação. Eu disse assim, Deus está nesse lugar. Eu levantei a criança para cima e disse, igreja, vamos orar. Quando eu levantei a criança para cima, morta, fiz isso aqui. Ele botou o microfone na minha boca e eu gritei. Eu disse, Deus, para que Moçambique saiba que Tu é Deus até do diabo e que Tu és Deus desse continente. Eu agora oro a Ti, ó Deus, e repreendo a morte. Morte! Sai desse corpo! Viva!
Jesus! E eu segurando aqui. Mas de um instante, eu vi quando o pescoço dessa criança mexeu. Quando mexeu o pescocinho, eu baixei. Pude perceber que o olho estava desvirando. E a criança toda assustada, respirando. E eu disse: toma, mulher, o filho teu está vivo. Aquela tribo inteira dobrou os joelhos ali na frente e aceitaram a Jesus como Salvador. E naquela viagem nós conseguimos, em nome do Senhor Jesus, ganhar quase 1000 almas para Deus. Mas o mesmo Deus está aqui nesta noite. O mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que ressuscita, Ele está aqui e na sua casa e através desta live. Alguém pode dizer: Júlio, você tem coragem mesmo de orar para ressuscitar um morto? Como que não tem? A minha filha estava morta no hospital. Eu estava na Rádio Marumbi com o Mateus Ciência, fazendo uma entrevista e lançando o hino Semeador pela gravadora Estrela da Manhã. De repente o telefone toca e eu vou lá no hospital, onde a minha filha estava deitada em uma maca coberta com essa parte do osso para dentro da cabeça. Ela caiu numa piscina de quase 6 metros vazia, caiu de ponta cabeça. Ela tinha quase 6 anos de idade e ali afundou esse osso para dentro. O sangue tomou conta do cérebro e ela teve uma morte cerebral. Quando eu cheguei lá, aqui o pescocinho dela estava todo empelotado de sangue coalhado, cabelo todo sujo de sangue. Eu olhei na maca, quando vi a minha filha naquela situação. Lá vem o médico, Dr. Luiz, no pronto-socorro Cajuru de Curitiba. Ele olhou para mim e disse: pai. Eu disse: sim. Tenha calma. Eu disse: eu estou calmo. Deus sabe o que faz. Eu disse: eu sei que Ele sabe o que faz. Olha, se a sua filha sobrevivesse, ela iria vegetar do pescoço para baixo, porque o sangue tomou conta do cérebro. Mas como é impossível uma pessoa sobreviver assim, Deus sabe o que faz, para ela não ficar sofrendo mais um tempo na terra e na cama. Deus levou ela. Eu disse: é verdade, Deus sabe o que faz. Dei 2 passos para trás, levantei as minhas mãos e disse: pai, o Senhor me deu e o Senhor tomou para si. E de repente, lá vem no sol maior para mim, lá vem o Espírito Santo. Ai, que lindo que Ele é. Ele entra naquele hospital e chega para mim e diz assim: cante. Como é que canta, pastor Ives? Você vendo a tua filha branca sem vida ali, com 6 aninhos, cabeça rachada, como que canta? Mas o Espírito disse: cante. Mas eu só sabia cantar naquela hora o 141 da harpa cristã, é por isso que ela marca a minha vida. E eu comecei a cantar assim: onde guiar meu Senhor, bem lento, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime
Jesus. Quando eu chego no meio do hino, lá vem o segurança do hospital correndo, todo apavorado. Ele tinha a minha altura, mais ou menos. E ele entra. Parafernália toda de segurança, colete à prova de bala, chapéu escrito segurança, borrachão, equipe. E lá vem ele. E ele já vem falando meio grosso. Você não pode cantar aqui. Você não pode cantar aqui. E eu olhei para o médico e ele já estava chorando. Estava com lágrimas, porque a glória de Deus estava ali. E quando ele chega e vai tentar pôr a mão no meu braço, eu dei um passo para trás e disse a ele: não me toque. Por quê? Porque se você me tocar, você vai morrer aqui. Ele levou a mão e disse: por quê? Você vai me matar? Eu disse: eu não. Mas a glória de Deus que está em mim, esta vai matar você aqui. Quando eu falei isso, sai uma enfermeira lá de uma sala. E lá vem ela dançando e falando em língua estranha no meio do corredor. E ela vai chegando, e vai chegando, e vai chegando. Chegou no grandão, botou o dedão embaixo da cara dele e disse: não toque, porque se você tocar, certamente morrerás. Quando falou isto, o médico olhou para o grandão e disse: vai embora, sai daqui, sai, sai. E o Espírito Santo falando ao meu coração: cante. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Quando eu estou chegando no último verso, pastor, eu ainda olho para minha filha. Ela continua inerte, sem vida, branquinha. Quando a alma sai, né? Eu já sou filho de alemão, ela meio polaca. Ficou branquinha, assim, só aqueles vermelhão de coágulo de sangue parado. Essa parte do osso da cabeça para dentro e o cabelo aqui todo sujo de sangue. E eu aqui na mente já comecei a falar com Deus assim: Senhor, é impossível. Não tem como. Não tem como. Eu dizia muito rápido na minha mente com Deus: Senhor, olha, o cérebro dela está morto. É impossível. Mas o Espírito Santo, ele é tão lindo. Ele é tão lindo. Que ele disse assim para mim: Lázaro esteve 4 dias morto. Não pare de cantar. Para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto o velho eu. Lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento meu Jesus. Olha que lindo. Terminou o hino. Eu falei: papai. E nessa hora foi me dando um desespero dentro de mim. O que eu fiz? Eu dei uns passos para trás. Mas quando eu olhei na parede,
Parece que não tinha uma porta ali, mas de repente tem uma porta. Aquela porta se abre. Quando a porta se abre, sai um médico de lá. Cabelos bem brancos, magrinho. Seu rosto estava brilhoso. E ele vem sorrindo na minha direção, em direção da maca. E ele vinha sorrindo e eu fui me afastando para trás. E de repente eu comecei a pensar assim comigo: meu Deus, que homem lindo. Olha os cabelos dele, que coisa linda. Olha que cabelo mais branco, mais lindo. E ele sorrindo, aquele sorriso, um sorriso diferente. Eu disse: meu Senhor, que homem lindo. E ele vem na maca. Ele puxa o lençol. Ele olha bem para mim e diz: tu crê? Quando eu disse eu creio, ele botou a mão na cabeça dela, onde estava afundado o osso para dentro. Eu só escutei o estalo como no vale de ossos secos. Quando eu olhei assim, eu me assustei porque o osso voltou no lugar. Eu olhei, ela ainda estava morta. Ele disse: tu crê? Eu olhei bem para ele e disse: eu creio, Senhor. Quando eu disse isso, ele disse: homem, seja feito conforme a tua fé. E a minha filha ressuscitou e está viva para a glória de Deus. Deus levantou a minha filha dos mortos. Então levantar aquela criança na África foi só mais um detalhe para Deus. Esse mesmo Deus que ressuscita, Ele está aí na sua casa. Escute o que eu vou lhe dizer. Tem muita gente que não vê mais milagres. Tem muita gente que não está mais crendo em milagres. Escute, o milagre é algo sobrenatural. É uma bondade de Deus. Se você está aí na sua casa com câncer, infarto, algum problema, Covid, escute, Deus vai entrar agora aí na tua casa. Põe a mão no teu coração e diga comigo assim agora, você que está aí em casa, diga comigo: eu creio, Senhor. Receba agora o toque da mão de Deus na sua vida. Receba a cura em nome de Jesus.